Bom, meus amigos, meu boa noite a todos os internautas da nossa querida TV Tradição. Estamos aqui em mais um fim de tarde na capital de todos os gaúchos, nossa querida Porto Alegre, para mais um programa Proseando com o MTG. Hoje faremos de uma forma diferente, vamos falar um pouco da nossa entidade maior, o MTG, a nossa instituição, como ele chegou, por que chegou e de que tamanho ele tem hoje, a instituição MTG com a sua organização. A sociedade civil, ela tem uma característica de agrupar as pessoas. O ser humano é um ser social por natureza. Ele precisa o convívio. E vários setores da nossa sociedade, inclusive no nosso, no tradicionalismo, nós buscamos os semelhantes, buscamos os mesmos, aqueles que gostam de participar, que gostam das mesmas coisas, dos mesmos modos, dos mesmos costumes, enfim, daquele meio de vida comum a um grupo. Talvez tenha sido esta grande essência que desencadeou todo esse processo do movimento tradicionalista. Mas para que isso acontecesse, nós precisávamos de algo que poderemos dizer que seja a grande partícula, aquela pequena grande partícula que se inicia todo esse processo, que são as pessoas. Essas pessoas que buscam entre si as mesmas coisas, que gostam, que vivem ou que herdaram isto, são os grandes desencadeadores deste processo. A sociedade, o movimento, nossos avós, nossos pais, nos legaram esses valores. E esses valores levaram a um determinado grupo, a procurar os seus semelhantes, a procurar estes que pensavam, queriam e gostariam de agir dessa forma. Então, lá pela década de 40, mais ou menos, com o surgimento da primeira entidade tradicionalista organizada, o 35 CTG, a partir dali é um marco onde se organiza o movimento. A partir daquele momento, o 35, com aquela equipe de jovens, com aquelas pessoas, desencadeia esse processo organizado no movimento. Anteriormente a isto, nós já víamos algumas experiências, alguns ensaios em algumas regiões do estado, que de clubes, agremiações que buscavam essa identificação com o nativismo, com o meio rural. Mas foi a partir de 48, com a fundação do 35, com a proposta de organização e de modelo de administração, nominando cada setor, cada departamento, dando movimento a esse processo, é que se desencadeou e se alavancou várias entidades com o mesmo fim. E quando eu digo com o mesmo fim e pessoas que querem os mesmos objetivos, não significa da mesma forma. Querem trilhar um caminho que nos conduza a um meio social de vida que nós escolhemos. Mas existem vários atalhos, vários trechos a serem percorridos. Uns escolhem os mais curtos, uns os mais longos, mais difíceis, mais fáceis,
mas o objetivo comum é o mesmo. É resgatar, é preservar esses valores culturais, esses valores morais, éticos, familiares, que a nossa sociedade, partindo do homem do campo, nos lega e nos faz termos orgulho de andarmos piochado, de nos identificarmos com essa cultura, com a música nativista, com a música gaúcha, com o folclore gaúcho, enfim, todos esses aspectos que nos remetem a um passado e que nos fazem trabalhar desta forma aí. A partir do momento que essas pessoas fundam esta primeira entidade, desencadeiam um processo em todo o estado. Uma questão de um ano aproximadamente, já são mais 39 entidades. 39 entidades. Bom, mas surge a necessidade de que cada uma é igual à outra. Busca o mesmo caminho, mas por onde seguir? De que forma seguir? Que orientação eles vão ter para seguir? Não podem aleatoriamente trabalharem na fronteira de uma forma, nas missões, na campanha, no litoral, no Planalto Central, enfim, trabalharem de formas que não vão convergir para o mesmo objetivo. Surge a necessidade e um questionamento de sabermos qual o fim e o porquê da organização de um CTG. Para quê? Que legado ele vai nos dar? Que sustentação social, histórica, até mesmo econômica e cultural nós vamos construir? Bom, essas pessoas, diante dessas perguntas, desses questionamentos, eles resolvem se reunir. Então, eles marcam o primeiro congresso tradicionalista. Vejam bem que é uma escala, parte do grupo individual de pessoas da necessidade, criam a primeira associação, surgem várias associações, CTGs, e agora eles partem para um debate maior, onde reúnem-se todos no primeiro congresso tradicionalista. A partir dali, surgem as ideias, surge a nossa primeira grande ideia maior, a nossa filosofia, a nossa tese feita por Barbosa Lessa, que nos norteia, que nos orienta até hoje. A partir desse congresso se organizam as coordenadorias, o conselho coordenador, que tem a responsabilidade, no período entre um congresso e outro, de um ano para o outro, fiscalizar, orientar e botar em prática as decisões que são tomadas neste primeiro congresso e nos que se sucederão após este. Então, é um primeiro ensaio de uma grande federação. Aí vem o segundo congresso, o terceiro, o quarto, o quinto, no sexto congresso, surge a necessidade e está amadurecido a ideia de fazermos a nossa federação. E esses tradicionalistas, então, fundam o MTG, que tem a ideia de associativa, de encaminhar, de nortear, de mostrar o caminho a ser perseguido, a ser trilhado por todas as entidades, pelos tradicionalistas que aderirem a este modelo social.
para as pessoas que quiserem ingressarem nesta agremiação maior. Aí surge o MTG. O MTG, a partir deste momento, ele agrega todas as entidades filiadas no Rio Grande do Sul. Ele cria a sua estrutura para funcionamento. Ele cria o conselho coordenador e cria as coordenadorias regionais, que hoje são no número de 30, o conselho diretor do MTG, que é eleito anualmente pelos representantes das entidades filiadas, pelos patrões. O conselho diretor hoje tem 33 titulares e 16 suplentes, que são eleitos anualmente. Temos mais uma junta fiscal com 3 titulares e 3 suplentes. Nós temos o conselho de vaquianos também, dos ex-presidentes. Enfim, o MTG ele cria uma estrutura para administrar todo este processo que se desencadeou lá por um grupo de pessoas com a necessidade e a vontade de preservar as coisas que eram de comum de todos, daquele grupo. Mas veja bem, tudo que o MTG faz, todas as decisões são tomadas numa grande assembleia, que é o Congresso. Todos os tradicionalistas podem levar ao Congresso as suas propostas. Desta forma, o movimento, ele caminha, ele realmente se forma, se faz com a participação de todos, as ideias de todos, tá? E a colaboração de todos. É desta forma que o movimento se estrutura. E por si só, hoje, ele caminha, ele anda, ele tem uma grande estrutura formada. Né? Mais tarde tem mais um andar dessa construção. Surge a Fundação Cultural Gaúcha, órgão encarregado de operacionalizar a questão financeira, os convênios, enfim, a parte operacional. O MTG fica com a parte cultural, cívica, social, artística, campeira, e a fundação, ela toma conta da parte operacional, de fazer funcionar todo este mecanismo. Então vejam bem, nós começamos lá de baixo, com as pessoas, que é a grande partícula inicial de tudo isso, as entidades, a necessidade de criarmos uma federação, criada o nosso MTG, uma necessidade de termos uma entidade que nos ajude a gerenciar esses recursos, que é a fundação, ou seja, a nossa estrutura ela vai aumentando, vamos colocando andar a andar, vamos criando suporte, estrutura para que ela funcione. Pois bem, este ano o MTG completa os seus 48 anos de vida, no dia 28 de outubro. Então, nesta rápida passagem do tempo, nós podemos notar o trabalho e a grandiosidade do que foi feito por homens e mulheres que pensaram, que trabalharam e que construíram este movimento, e que construíram essa entidade maior, essa instituição que é o MTG. Então não foi algo que alguém pensou da noite para o dia e na manhã seguinte tinha a fórmula, botou no forno e saiu a estrutura que nós temos aí. Isso tem meio século de construção. Fora os ensaios, as preparações, né, que aconteceram antes. E nós podemos repontar isso a um século. Que isso vem sido trabalhado dentro do seio da sociedade,
dentro do seio das famílias, das pessoas que enxergam e preservam a nossa cultura, o nosso modo de vida. Portanto, meus amigos, eu queria deixar para vocês hoje esta ideia de que quando se fala em MTG, olhem a instituição, olhem a organização que ela tem, olhem as pessoas que passaram ao longo da sua história, que deram a sua contribuição para que chegássemos ao estágio que estamos hoje. Vejam a responsabilidade que entra ano, sai ano, das direções, das administrações que assumem o legado que eles têm. E hoje a representatividade que o MTG como instituição social tem dentro do território do Rio Grande do Sul, perante aos órgãos dos governos, tanto os federais, estaduais e nos diversos municípios que ele atua através da entidade, da administração, através das coordenadorias, né? Através dos tradicionalistas, das prendas, dos peões, enfim, de todos. Então eu deixo assim, aos senhores, nossos amigos internautas da nossa querida TV Tradição, tradicionalistas ou não, frequentadores ou não de uma entidade, olhem com carinho e vejam a grandiosidade desse processo. O tempo de maturação, o tempo que levou para que chegássemos a este estágio e olhar para o futuro, vermos os desafios que temos pela frente e não esquecermos da onde nós viemos e o que estamos fazendo hoje, para que possamos alcançar com muita tranquilidade, serenidade, altivez e responsabilidade o futuro logo adiante ali que nos aguarda. A todos vocês é essa minha mensagem que eu deixo hoje, que pensem, um grande abraço e estejam sempre junto com nós, abraçados por esta mesma causa. Muito obrigado e meu boa noite a todos que nos assistem nessa terça-feira, num final de tarde, na capital de todos os gaúchos. Meu boa noite a todos.